Então, gente, para entender um pouquinho melhor todos esses núcleos, como funcionava, né, esse grupo administrado, comandado por Daniel Vorcaro, a gente preparou uma arte para vocês, a gente vai colocar aqui na tela, para vocês entenderem qual é a função de cada um destes elementos que aparecem nessa investigação e principalmente dos que foram presos agora. Bom, gente, aí na tela Daniel Vorcaro, então, o apontado pela PF como líder da organização, o Fabiano Zettel, o operador financeiro, ele que fazia também os pagamentos, negociava também com outros integrantes desse grupo, e ali ao lado aparece também aqui na tela o Luiz Felipe Mourão, que aparece nas mensagens, aquela pessoa que de certa forma falava com o Daniel Vorcaro, e Daniel Vorcaro mandava as mensagens justamente para ele fazer esse monitoramento, essa identificação dos alvos, e também foi o responsável, né, também pela invasão de sistemas sigilosos, intimidação física e moral, tanto a jornalistas como também para funcionários do próprio Daniel Vorcaro. Então, ele é conhecido como sicário, né? Sicário aí na linguagem, podemos dizer assim, do crime organizado, é um matador de aluguel, é alguém que resolve os problemas. Então, ele teve esse apelido já devido ao trabalho dele de execução. Um pensava, o outro pagava, e este aqui executava com os seus também pares, né? Que também ele forjava ali, né? Tentativas de crimes em tudo na tentativa de aí intimidar ou silenciar essas pessoas, até mesmo esses adversários. Agora, a segunda tela, aparece um outro núcleo também da investigação, o Marilson Roseno da Silva, ele que é um policial federal aposentado, responsável pela obtenção de dados sigilosos, pela vigilância clandestina. Ele utilizava credenciais de terceiros e também acessava de forma ilegal sistemas da PF, aí sistema também de outros órgãos, onde ele conseguia obter essas informações que Daniel Vorcaro tirava proveito disso. O Paulo Sérgio Neves de Souza é o ex-diretor de fiscalização do Banco Central. Daniel Vorcaro mantinha contato com ele para saber o que era falado, como é que acontecia, né? O monitoramento, a fiscalização por parte do Banco Central. E o Bellini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, também lá do BC. Lembrando que os dois, quando Daniel Vorcaro foi preso, já foram afastados pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas agora eles também entraram nessa investigação como um dos principais alvos. Bom, Fábio Piperno, eu quero te ouvir porque aparece, pelo menos de uma forma um pouco mais aí, ou pelo menos com uma visão maior, com um peso maior, uma musculatura maior, o nome de Fabiano Zettel. Você que por muito tempo vinha alertando, porque ninguém chama o Zettel, porque ninguém quebra o sigilo de Zettel, ele que é um cara importante. Na sua visão, Fábio Piperno, ele tem um peso tão grande quanto o de Daniel Vorcaro, é o braço direito de Daniel Vorcaro, cunhado dele, era praticamente ali um grande ouvinte de Daniel Vorcaro, sabia cada passo que Vorcaro fazia. Ele seria o elo mais fraco que a Polícia Federal pode apostar na tentativa de avançar nessas investigações? Bom, ele é o operador financeiro, né, como está descrito aí, foi também o maior doador individual de duas campanhas importantíssimas em 2022, repito, a do presidente Bolsonaro e a do governador Tarcísio. Isso não significa nenhum tipo de implicação dos dois com esse grupo. É óbvio, você está recebendo dinheiro, você não sabe o que o cidadão que está doando dinheiro, né, fez para obter essas fortunas todas. Né? Ninguém pode ser leviano de fazer esse tipo de acusação. Mas é evidente que os dois também escolheram um lado e investiram o dinheiro deles numa aposta. Agora, o que mais me incomoda nisso tudo é algo sobre o qual eu falo desde que eu sento nessa cadeira aqui do 3 em 1. As duas coisas que, para mim, são questão de honra lembrar sempre. A primeira, o nosso Vaticano da Moeda tem um papel, ou pelo menos deixou de exercer um papel que tem que ser muito bem investigado. Por que demorou tanto? E outra coisa, o nosso Vaticano da Moeda, vulgo Banco Central, ele vai lá, toque, ouve, né, o tal mercado o tempo todo para fazer suas análises, para, né, tomar suas resoluções. E quando a gente está falando, por exemplo, do mercado, né, ele vai lá ouvir a turma da Faria Lima.
Quantos daqueles que foram pegos na Carbono Oculto não estavam lá? Quantos desses aí, Alangani, não são ouvidos também? Mas olha só, olha só. Se tem uma instituição que funcionou neste caso, foi o Banco Central. Imagina se não houver... Mas teve toda uma tentativa de melar essa liquidação. Você imagina, Piperno, se o Banco Central não tivesse liquidado, o que teria acontecido? Estava o Vorcaro passeando aí, estava todo mundo ganhando dinheiro. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Agora, de um ano para cá, de alguns meses para cá, sim. E lá atrás, em 2022, 2023, por que que 24... O pessoal, tudo bem, o pessoal sabia disso, já via. É lógico. Só que você liquidar um banco também não é uma tarefa tão simples. Eu sei que não é. Agora, não sei se você está querendo insinuar o seguinte, eu vou te dar esse benefício aqui da dúvida, que com a mudança da presidência para o Gabriel Galípolo, aí o Banco Central passou a agir mais corretamente. Peraí, o Gabriel Galípolo também fazia parte da diretoria junto com o Campos Neto. Pessoal, só deixa eu dar um recado, o pessoal da rádio está chegando para acompanhar o nosso 3 em 1, a gente está ao vivo trazendo todos os desdobramentos, as últimas informações em relação à prisão de Daniel Vorcaro, e aqui a gente está discutindo também o grupo conhecido como A Turma, comandado por Daniel Vorcaro, e a gente está mostrando quem é quem nesse grupo. Aí tem o operador financeiro, quem fazia a execução, quem também obtinha as informações sigilosas para tirar proveito do Daniel Vorcaro de muitas negociações. Alangani, pode continuar com o seu comentário. Sim, não. Não, então, Piperno, essa é a minha pergunta. Se você está insinuando... Com toda a tranquilidade do mundo, te respondo com toda a tranquilidade do mundo. As suspeitas começaram antes do período Galípolo. E no período... Campos Neto chegou ao Banco Central. Mas o Galípolo fazia parte. Sim, não. Porque é aí que está a resposta que eu tenho para te dar. Se ele fazia parte, sim, não. Galípolo chegou depois. Galípolo, ele não pegou o início da gestão Roberto Campos Neto. Ele entrou no meio. Galípolo entrou no Banco Central a partir meses depois da posse do presidente Lula. Ele era auxiliar do ministro Haddad. Naquele momento, as suspeitas já existiam, mas eu sei que suspeita é uma coisa, a comprovação é perfeito. Eu não estou dizendo que eles têm... Veja, não estou dizendo que alguém lá seja conivente. Essa é a palavra. Não estou insinuando conivência. Eu estou apontando incompetência. Outra coisa, porque quando eu critico o Vaticano da moeda, eu estou dizendo que eles não estão acima do bem e do mal, não. Eles erram o tempo todo. Não erram o tempo todo. Erram muito, aí você está fazendo muito. Uma generalização. E vejam só. Tem controlado a inflação. Não. Agora, a gente pode discutir se a liquidação poderia ter sido feito antes. Isso é uma outra discussão. Não, a discussão é maior que isso. Que ainda é uma das poucas instituições que funcionam. Eu não acho que funciona. Até porque a discussão não está circunscrita ao Master. Nesse escândalo do Banco Master, o tsunami já levou 5 instituições. Vejam, 5. O Banco Central não pegou nenhuma. Outra coisa, desculpa, só uma coisa. Na Carbono Oculto foram 40. 40! Quantos desses 40 não estavam palpitando nos indicadores que o Banco Central toma como base para tomar suas decisões? Não, mas aí, peraí, o Banco Central ele também não pode... vem cá, você está lá, você recebe lá relatório lá de mercado, né? Agora você vai filtrar qual relatório é bom, qual relatório é ruim. O Banco Central não se baseia apenas no relatório Focus para tomar uma decisão de taxa de juros. Ele tem os modelos dele. Tem, você tem. Então, Opa!